O gol pelo mundo. Alô para você que acompanha tudo sobre futebol em ogol.com.br. Meu nome é Carlos Ramos e está começando o Gol pelo Mundo, podcast do Gol, que fala tudo o que acontece no futebol internacional. Hoje a gente vai destacar os brasileiros campeões pela Ásia e artilheiros na Europa. Como convidado, vamos receber o Marquinhos Pedroso, que disputou a temporada da Major League Soccer no DC United. Comigo hoje vão estar o Caio Fiuza, Paulo Mangerotti e Rodrigo Debrum. Então vamos logo para o nosso primeiro quadro, que é o que rola por aí? E no que rola por aí, a gente vai falar do campeão chinês, o Caio vai destacar para a gente, o Guangzhou Evergrande, que no final de semana se sagrou mais uma vez campeão chinês. Caio. Olá Carlos, Paulo e Rodrigo e a todos os ouvintes aí do podcast do Gol. Não é nenhuma novidade o Guangzhou Evergrande ser campeão chinês, né? A Superliga Chinesa nesse formato é disputada desde 2004 e o Guangzhou Evergrande de 2011 para cá foram 9 edições, né, da competição e o Guangzhou foi campeão em 8, só não foi campeão em 2018, na temporada passada, acabou ficando com o vice-campeonato, o Xangai SIPG foi o grande campeão. E tem dois destaques, né, nessa campanha do Guangzhou. O primeiro é o Paulinho, ex-Corinthians, também jogou pela seleção, disputou a Copa do Mundo. Paulinho, que é volante, né, aquele volante que aparece muitas vezes como elemento surpresa ali na grande área, foi o vice-artilheiro da competição, com 19 gols, ficando até mesmo na frente do Elkson. Elkson que recentemente se naturalizou chinês, até mudou de nome, e é um jogador que é mais ofensivo, né? Mas o Paulinho ficou como vice-artilheiro da competição, atrás do Eran Zahavi, um israelense, que foi o artilheiro com 28, Paulinho fez 19. E o outro detalhe do campeonato chinês, aí como um todo, né, que eu gostaria de destacar, é que a Superliga Chinesa são 16 equipes e teve uma média de 3,9 gols por jogo. Só para nível assim, de comparação, o Campeonato Brasileiro, disputado por 20 equipes, tem 2,28. Então, para quem quer ver gol, é um campeonato bastante atrativo. E o Guangzhou Evergrande terminou a competição com 72 pontos em 30 jogos, ficando 2 pontos à frente do Beijing Guan. E na equipe do Guangzhou jogam 3 brasileiros que fizeram um relativo sucesso aqui no Brasil, né? Que é o Paulinho, Ricardo Goulart, que foi muito bem no Cruzeiro, sendo bicampeão brasileiro e teve uma rápida passagem recentemente pelo Palmeiras, e o Anderson Talisca. Além disso, a equipe é comandada pelos irmãos Canavaro, o Fábio, melhor jogador do mundo em 2006, é o técnico, e o irmão dele, Paulo Canavaro, é o auxiliar. É verdade. No Beijing, só para destacar o Beijing, que foi vice-campeão chinês, chegou na última rodada precisando do tropeço do Guangzhou e de vencer para ficar com o título chinês, acabou não conseguindo. O Guangzhou venceu, fez sua parte e foi campeão chinês. O Beijing, o grande destaque do Beijing é um brasileiro também, que é o Renato Augusto, que inclusive no final de semana fez gol, deu assistência. Mais uma temporada do Renato Augusto sendo destaque no Beijing Guan. O Rodrigo quer destacar o Anderson Talisca, porque recentemente a gente fez uma matéria sobre o Talisca, né, Rodrigo? É isso, exatamente. Nessa semana aí, ele fez um gol, né? Chegou a 100 gols na carreira. A gente até escreveu sobre isso, fez uma artezinha sobre esse assunto. Verdade, o Talisca que jogou algum tempo na Europa, jogou no Benfica, Besiktas, na Turquia e tal, e já está há algum tempo no futebol chinês e vem sendo um dos grandes destaques do Guangzhou Evergrande, que voltou a ser campeão chinês. Na última temporada, o CPG encerrou uma sequência de títulos do Guangzhou, mas nesse ano não houve jeito, o Guangzhou voltou a ser campeão chinês. Guangzhou do técnico italiano Fábio Cannavaro. Agora, a gente sai da China e vai para a Turquia, onde o Talisca já jogou em Istambul, só que a gente vai falar do Galatasaray, que não começa a campanha nessa temporada tão bem assim, né, Paulo? É isso mesmo, Carlos. Olá, amigos da mesa. Falar do Galatasaray hoje é um ponto interessante porque eu imagino que, pelo menos para mim, imagino para o nosso ouvinte também, quando a gente relaciona o futebol turco, a gente sempre pensa em 3 pilares, né? O Galatasaray, o Fenerbahçe e o Besiktas. Mas nessa temporada, o Galatasaray, que inclusive está também na Liga dos Campeões e está mal por lá também, é um destaque negativo. O Galatasaray hoje está em 8º colocado no campeonato turco, faz uma campanha tímida
e é o último colocado no grupo da Champions, podendo ficar inclusive fora da Liga Europa, perdendo essa vaga, né, esse terceiro lugar para o Genk. O Genk não é lá nenhuma grande máquina. O Galatasaray chegou na última semana, estava ganhando, o Genk acabou sofrendo o empate no finalzinho e está aí nessa situação complicada. Essa situação do Galatasaray, inclusive, ela coloca mais em evidência um problema que já vinha desde o final do ano passado, que é a crise do futebol turco. A economia na Turquia sofreu um grande baque e, com isso, os grandes clubes, principalmente os três antes citados, o Beşiktaş, o Fenerbahçe e o Galatasaray, foram os mais afetados. Por quê? Porque eles são os clubes que têm as grandes estrelas, pagam maiores salários e os clubes acabaram sofrendo um pouco com isso. Ainda assim, o Galatasaray tem nomes de respeito. Muslera, que está no clube há muitos anos, o goleiro uruguaio. Além disso, contam com o Lemina, não sei se vocês lembram, ex-Mônaco, é um bom jogador, jogou também no Atlético de Madrid. Contam com o Nizonzi e o grande destaque é o Radamel Falcão. Falcão, que jogou também no Mônaco, teve passagem pelo futebol inglês e não jogou na semana passada pela Liga dos Campeões. Meu destaque, então, fica com o Galatasaray, que está devendo na temporada. O Falcão, que fez 5 jogos até agora na temporada, marcou apenas um gol com a camisa do Galatasaray. Ele que foi para a Turquia depois de algumas temporadas defendendo a camisa do Mônaco. O Falcão jogou no Chelsea, Manchester United, enfim. Tem uma carreira recheada de títulos e de grandes gols ao longo dos anos. Passou também pelo Atlético de Madrid e pelo Futebol Clube do Porto também com destaque, revelado pelo River Plate. O colombiano Falcão Garcia, que até agora não vai indo bem. E o Paulo destacou isso do Campeonato Turco. Ele não vem sendo dominado pelas equipes principais do país, né? Só para ter uma ideia, o líder é o Sivasspor com 27 pontos, seguido pelo Başakşehir, que é o vice-líder com 25. O primeiro de Istambul, grande de Istambul, que vem é o Beşiktaş, que vem na terceira colocação, com 24 pontos. Já passaram 13 rodadas do Campeonato Turco até agora. Como é o nome do segundo colocado mesmo, cara? Başakşehir? Başakşehir. Muito bem. Eu acho que é isso. Pelos meus estudos de turco, acho que é por aí. Bom, passamos aí do Campeonato Turco. Agora a gente vai seguir viajando, seguimos na Europa. Agora eu vou chamar o Rodrigo para falar de um dos grandes destaques, de uma das grandes sensações do futebol europeu até agora nessa temporada, que é o Red Bull Leipzig. O Red Bull que vai fazendo sucesso em tudo quanto é lugar, né? Na Áustria, aqui no Brasil com o Bragantino e na Alemanha também, né, Rodrigo? Exatamente. Para aproveitar o gancho que você disse, viajando pelo mundo, eles estão voando, né? Estão voando, os meninos do Red Bull estão voando. Então, o meu destaque o Red Bull ganha asas, então faz todo sentido. Exatamente. Aí, né? Merchan o gol pelo mundo. Depois coloca na caixinha, Red Bull. Então, assim, o Red Bull Leipzig, ele é vice-líder na Bundesliga. Esse fim de semana eles jogaram, eu até escrevi sobre esse jogo. Eles enfrentaram o Lanterna, que é o Paderborn. Abriram 3-0, estava assim um massacre no primeiro tempo. Voltou do intervalo, parece que tiraram o pé, acharam que já estava ganho, relaxaram, tomaram 2 gols, sofreram muita pressão. Por pouco o Paderborn, que é, como eu disse, o lanterna do alemão, não empatou essa partida. E acabou que eles venceram por 3-2 mesmo. E nessa semana eles também tiveram um outro resultado aí interessante, que eles perdiam para o Benfica de 2-0 e empataram aí nos instantes finais. O que eu acho muito interessante nessa equipe do Leipzig é que eles têm esse estilo novo do futebol alemão, que o Klopp, né, que foi o que introduziu o estilo heavy metal lá, que a gente sempre cita. Espetacular. Só que assim, o Leipzig nem sempre ele faz aquela marcação-pressão tão alta, mas o contra-ataque é mortal. Principalmente a transição com o Timo Werner pelo lado esquerdo é um absurdo. O que ele dá de assistência, o que ele cria de chance, é realmente uma coisa impressionante. O garçom também do time, né, o Timo Werner. Exatamente. Só para lembrar, o Leipzig tem 2 jogadores brasileiros, que eles têm o Luan Cândido, né, que ele foi formado na base do Palmeiras, e o Matheus Cunha, que é da Seleção Brasileira Sub-23, ele é da base do Coritiba e antes ele passou pelo FC Sion da Suíça, até ir para o Red Bull. É verdade, tem o Forsberg, que é um sueco também, muito interessante, jogador muito bom. O Werner, citado aí pelo Rodrigo, como garçom, ele vai muito bem como garçom, mas o número de gols que ele tem é espetacular. Ele até agora na temporada tem 17 gols em 20 partidas. Exatamente. Né? E é o principal... Quem participa mais de gols até agora na Copa da Alemanha. E é o vice-artilheiro do Campeonato Alemão, com 13 gols. Então, uma temporada espetacular do Timo Werner nesse Red Bull Leipzig, que, aliás, a Bundesliga é um campeonato que vem tendo uma disputa muito interessante,
Até agora é o Borussia Mönchengladbach, que lidera com 28 pontos, seguido pelo Leipzig com 27, o Schalke 04 vem em terceiro com 25, e o Bayern de Munique 24 logo a seguir, o Borussia Dortmund 23. Então, a disputa pela liderança é muito intensa e muito acirrada aí, Caio. Só dois comentários. Primeiro é falando sobre o campeonato alemão. A próxima rodada tem o Borussia Mönchengladbach e Bayern de Munique. Então é o grande jogo da próxima rodada. O Borussia pode até abrir mais distância em relação ao Bayern, que apesar desse início bem ruim, continua sendo o favorito para levar o título na Alemanha. E eu queria pegar o gancho que você acabou citando, o Forsberg. Assim, quando o Leipzig subiu, né, para a primeira divisão da Alemanha, eu tinha a impressão que o Forsberg ia ser o grande cara desse time. E ele continua sendo um bom jogador, mas esse papel ficou com o Timo Werner. Os maiores coadjuvantes continuam sendo o Poulsen e o Sabitzer, e o Forsberg até algumas partidas ficou no banco, né? Então, o Leipzig tem esse luxo de ter um jogador dessa qualidade, talvez hoje o principal jogador sueco, quer dizer, da seleção, né? Porque o principal continua sendo Ibrahimovic, mas o principal jogador da seleção é o Forsberg. E pegando também um gancho no que foi falado antes do ataque, né, do Leipzig, isso é uma característica de todos os times da Red Bull, né? A gente vê o time de Salzburg com um ataque avassalador, a gente até fez uma matéria sobre isso, principalmente com o Haaland, que tem números impressionantes. Tem também o Leipzig, que tem um dos melhores ataques da Bundesliga, e o Bragantino, né, aqui no Brasil, que foi o melhor ataque disparado da Série B. Só aproveitando o gancho, falando de ataque, de campeonato alemão e tudo mais, eu acho que a gente não pode deixar passar batido o Lewandowski, né? O Lewandowski, que foi o 8º melhor jogador do mundo pelo prêmio Ballon d'Or, da revista France Football, e falavam até de crise do Lewandowski, impressionante. 21 jogos, 27 gols, só que ele passou 2 jogos seguidos no campeonato alemão sem marcar. Nesse momento que o Bayern de Munique não faz uma grande campanha, o Lewandowski é o ponto fora da curva, nesse caso, um ponto positivo fora da curva, temporada impressionante do atacante polonês. Verdade, e o último jogo foi contra o Bayer Leverkusen. O Bayer Leverkusen acabou ganhando o Bayern de Munique por 2-1, jogando na Allianz Arena, um resultado impressionante. E o Leverkusen ainda se segurou depois da expulsão do Jonathan Tah nos 10 minutos finais da partida. Um resultado incrível do Leverkusen. O Bailly foi o grande destaque do Leverkusen no final de semana. Foi a primeira derrota do Hans Dieter, né, no comando do Bayern de Munique. É verdade. O Bayern de Munique que poderia até assumir a liderança dependendo do resultado dele e dos outros resultados da rodada, mas acabou caindo aí para a 4ª posição nessa disputa acirradíssima no campeonato alemão. E o Bayern que tá só a complementar aí da questão do técnico interino, que tem várias opções agora no mercado, né? Tem o Massimiliano Allegri, tem o Pochettino, agora mais recentemente o demitido o Unai Emery. Então o Bayern tem algumas opções aí para saber se fecha com algum técnico até o final da temporada ou se vai com o interino mesmo. E é interessante esse debate até porque o Pochettino fez um trabalho excelente no Tottenham nos últimos anos, é um nome forte no mercado, né? Eu acho que para o Bayern era interessante, só que tem aquele velho problema que o Bayern não gosta muito de contratar treinadores que não falam o alemão, não é? O Guardiola, antes de ir para a Alemanha, estudou, acho que foi por volta de 1 ano, para chegar lá e realmente assumir de maneira correta o clube. Então o Pochettino não fala alemão, é um fator assim que pesa na contratação dele. Eu não sei se o Bayern tá na posição agora de ficar podendo escolher muito quem fala alemão ou não. É fato, foi a primeira derrota do técnico interino, mas são bons nomes no mercado, principalmente o do Allegri. Me agrada bastante. Eu acho que é um treinador que, apesar de ter esse estilo italiano e contrapor um pouco ao que o Bayern oferece, é um treinador que pode levar o Bayern a um ponto mais alto, quem sabe nas competições europeias. Nessa temporada que a gente não tem um grande Real Madrid, não temos um grande Barcelona, a Juventus, por incrível que pareça, também não está lá tão grandes coisas. Então, quem sabe o Bayern, mesmo não fazendo essa super campanha, tendo um treinador com experiência internacional, pode levar algo a mais para a equipe, principalmente numa Champions League, no meu ponto de vista. No campeonato alemão ainda tem muito espaço para recuperar e acho difícil que o Bayern não brigue até o final pelo título. O Allegri está há algum tempo no ano sabático dele, né? Podia ter aprendido alemão. Será que ele aprendeu alemão nesse tempo que ele está parado? Está parado já há um tempinho, né? O Allegri, desde que ele saiu da Juventus, não foi? A Juventus que no final de semana perdeu para o Sassuolo um frangaço. Vocês viram o frango frangaço do Buffon, sim.
Espetacular. E a Internacional acabou... Espetacular de uma forma não muito boa, mas sim. Espetacular. E a Internacional acabou assumindo a liderança com mais uma partidaça do mito Lautaro Martínez. Que jogo do Lautaro Martínez. A Internacional venceu. E assumiu aí a liderança do campeonato italiano. Mais alguma consideração, Caio? Não, só corrigir aí que o jogo entre a Juventus e Sassuolo foi 2-2. Foi derrota não, foi empate. Falei derrota? Acho que sim, mas tudo bem. Tá bom, então. A Juventus acabou tropeçando e perdeu a liderança do campeonato italiano para a Internacional. Depois do que rola por aí, a gente vai para o... Brasileiros pelo mundo. E no Brasileiros pelo Mundo, eu vou começar aqui com o Caio, que vai para o campeonato húngaro. Tem brasileiro fazendo chover no campeonato húngaro, ou quase isso, né, Caio? É quase isso. O Isael Barbosa, atacante do Ferencváros, que é a equipe maior campeã, né, do campeonato húngaro, para quem não acompanha. Lá no passado, né, o Budapest Honvéd, que teve o Puskás, o maior jogador húngaro de todos os tempos, era o maior time do país. O Ferencváros atualmente é o que detém esse status, com 30 conquistas nacionais. O Isael Barbosa, nos últimos 4 jogos do Ferencváros, ele desandou a fazer gols. Ele vinha numa seca aí, né, pela equipe. Ele está na sua segunda temporada pelo Ferencváros. E no final de semana, no domingo, ele marcou 2 gols na vitória do Ferencváros sobre o Kaposvár, acredito que seja assim que se fala, por 3-2. O resultado manteve o Ferencváros na liderança do campeonato húngaro, com 32 pontos, com uma rodada a menos ainda. O vice-líder é o Vidi, o antigo Videoton, e o Isael Barbosa, no Brasil, ele passou por equipes como o São Caetano, o nacional que ele passou foi o de Portugal, o São Caetano, Fortaleza e também no Sport. E depois de ter passado pelo São Caetano, ele jogou no Nacional daí de Portugal, também jogou no Krasnodar da Rússia e no Kairat do Cazaquistão. Então, atualmente ele tem 15 jogos pelo Ferencváros e 4 gols marcados. E o Ferencváros, além do Isael, tem um outro brasileiro, que é o Leandro de Almeida, só que o Leandro já é naturalizado húngaro. O Leandro já está na sua 5ª temporada no Ferencváros. Anteriormente, ele jogou pelo Omônia, do Chipre. No Brasil, ele teve uma passagem bem discreta no Atlético Paranaense, lá em 2005. Não jogou muitos jogos. Então, só fazendo esse destaque aí para a campanha do Ferencváros, que a nível europeu não figura muito ali na Liga dos Campeões, Liga Europa, mas no âmbito doméstico continua dominando. E o nosso Ferencváros, que foi campeão na temporada passada da Hungria, é o ex-time do Marquinhos Pedroso, o nosso convidado deste programa. Agora, achei interessante o nome antigo, né? Videoton, parece aquele remédio que toma para criança que não come. Videoton. Isso. Para abrir o apetite. Para abrir o apetite, toma um Videoton. É isso. Ok. Ô, Paulo, você quer falar alguma coisa do campeonato húngaro ou do Videoton? Você precisa tomar algum remédio para comer? Não, eu precisaria de um remédio para conseguir pronunciar tantos nomes de clubes e jogadores aqui. Eu estou fazendo uma análise aqui no nosso site, Ô, Paulo, a lista dos artilheiros e tudo mais, mas eu passo essa. Não. Agora, queria que você falasse para a gente a classificação do campeonato húngaro. Eu vou falar a zona de rebaixamento. Na zona de rebaixamento, o 11º colocado é o Paxi e o último colocado, o Kaposvár. Ok. Certamente está tudo errado, gente. Ele fugiu dos 5 primeiros, que são Não, quase assim, impronunciáveis. Você fugiu do 3º colocado. Me fala, qual que é o 3º colocado do campeonato húngaro, Paulo? Acho que a melhor solução para isso é usarmos a mulher do Google. No próximo programa a gente chama a menina do Google para participar com a gente, para falar o nome. Se vocês acharem mais fácil, a gente pode também aqui tentar dizer a lista de artilheiros do campeonato húngaro. Não, essa definitivamente eu passo. Caio, então você sugeriu, vai lá, Caio, qual que é a lista dos artilheiros aí do campeonato? Só para o ouvinte não ficar curioso, o 3º colocado é o Mezokovesd. Pronto, é isso. Isso, acredito que seja por aí mesmo. E a lista de artilheiros, vamos tentar aqui falar, que são 3 húngaros que estão liderando aí. O primeiro com 8 gols é o Robert Fekzezin, o segundo é o Adam Jurksó e o terceiro ali é o Marco Futax. Acredito que seja por aí. São grandes nomes do futebol húngaro.
Esses húngaros estão fugindo das regras aí da linguagem, eles usam muito acento nas palavras, então complica a pronúncia. Isso. É verdade. Mas, como o Gol pelo Mundo também é cultura, a gente passou um pouquinho do que está acontecendo, o que rola por aí no campeonato húngaro também, no Brasileiros pelo Mundo, com o brasileiro sempre em destaque. Agora, a gente vai sair um pouquinho da Europa, meu glorioso Paulo Mangerotti, para ir para a Coreia do Sul, onde no final de semana a gente teve o campeão, o Jeonbuk Motors foi campeão, aliás, numa rodada incrível, emocionante do campeonato sul-coreano. O Ulsan Hyundai, ele foi para a última rodada, precisando, dependendo só de si, né, para ser campeão coreano e encerrar a sequência do Jeonbuk. Só que na última rodada, o glorioso Ulsan Hyundai perdeu de 4-1 para o Pohang Steelers. E o Jeonbuk venceu 1-0 o Gwangwoo, passou pelos critérios de desempate e acabou sendo campeão sul-coreano. E você vai destacar os brasileiros que tiveram destaque, né, nesse campeonato coreano, Paulo. Justamente, como você adiantou, o Jeonbuk foi campeão, né, no final de semana. Acabei falando tudo que você ia falar, é isso? Acabou falando tudo que eu ia falar. Não, mentira, eu já vim preparado, Carlos Ramos, mas o grande destaque para isso é muito curioso esse movimento no futebol asiático, o domínio absoluto de brasileiros, né? Como no Brasil nós produzimos os jogadores, seja para o primeiro, para o segundo, para o terceiro ou para qualquer escalão do futebol mundial. Pensa no campeonato, tem brasileiros se destacando. Na semana passada falávamos do Japão, né, dos artilheiros brasileiros no Japão, e poderíamos falar também disso aqui hoje no campeonato coreano. O campeonato coreano acabou que o artilheiro, no final das contas, não foi um brasileiro, foi um australiano, mas vamos tirar o australiano que roubou o nosso destaque canarinho e vamos focar nos brasileiros. A gente estava preparado para ser um brasileiro, aí chega o Aidan Taggart. Roubou por um gol a artilharia, que seria do Júnior Negão. Júnior Negão, interessante. Não é o do futebol de areia. Não é o do futebol de areia. Ainda bem, senão ele ia ser o quê? O Highlander do futebol. O Aidan Taggart acabou sendo o artilheiro com 20 gols, mas o curioso é que o vice-artilheiro foi o Júnior Negão com 19 gols, o Cezinha, ex-Atlético Mineiro, jogou também pela Ponte Preta, ficou com 15 gols, e tem muito brasileiro na lista, tem o Wanderson, que também chegou a ficar com 15 gols, ficou em terceiro lugar, e pelo Jeonbuk, o artilheiro do time campeão, também é brasileiro, Ricardo Lopes. É muito interessante esse movimento de quantos brasileiros a gente tem no futebol asiático e quantos deles a gente vê tendo sucesso. Só para o nosso ouvinte não ficar na curiosidade, o Júnior Negão não é aquele do futebol de areia não, Carlos. O Júnior Negão, ele começou no Brasil no Nacional de Amazonas, teve uma passagem pelo Atlético Mineiro. Amazonas revelando glórias para o mundo. Glorioso Júnior Negão, jogou pelo Atlético Mineiro, pelo Corinthians, e tem uma carreira muito interessante, passando por Portugal, Bélgica, Suíça, jogou também na Malásia e agora está aí na Coreia do Sul. É verdade. O nosso glorioso Júnior Negão tem passagem pelo futebol tailandês no Pattaya United. Muito bom. O nosso falando sobre o futebol coreano aí, e duas curiosidades, né? A gente até fez uma matéria com o Ricardo Lopes, atacante do Jeonbuk. Ricardo passou um período difícil na Coreia do Sul, ele teve pneumonia, isso aí fez ele perder uma quantidade de jogos. Ele que é ídolo lá, disse que não pretende voltar para o Brasil e já pensa até em se naturalizar sul-coreano. E sobre o Cezinha, além de brigar aí pela artilharia, né, fez 15 gols, ele também foi o maior assistente, né, da competição, o maior garçom, com 10, liderou essa estatística. Já está no 4º ano no Daegu, então uma boa temporada do Cezinha. E só para complementar também, o trio de ataque do Jeonbuk, né? Que além do Ricardo Lopes, tem o Adriano Michael Jackson e o Samuel que teve passagem aqui no Brasil no Fluminense. É verdade, o Samuel que ficou de fora da reta final do campeonato por questão de lesão, mas fez parte aí da campanha do título coreano, foi o tricampeonato do Jeonbuk do campeonato coreano, e o Caio falou tantos dados, a gente falou, o Paulo, eu, falamos tantos dados, que você pode acompanhar tudo em ogol.com.br, tem lá a tabela completa do campeonato coreano, com os artilheiros, líder em assistência, enfim, quem jogou mais, tá tudo lá no nosso site, se você tiver mais curiosidade para ver sobre o campeonato coreano, sobre outros também, a gente falou agora da Hungria, enfim, tem tudo lá em ogol.com.br. Agora o nosso Rodrigo De Brum vai viajar até Portugal, para falar sobre um artilheiro brasileiro no Benfica, que é o que não falta, né? Toda temporada tem um artilheiro brasileiro no Benfica,
dessa vez. É o Carlos Vinícius, né, o Rodrigo? Exatamente. O Carlos Vinícius é um atacante, ele tem 24 anos e ele está assim, num grande momento. Ele tem 7 gols nos últimos 7 jogos, sendo que nos últimos 4 ele deixou a marca dele em todos esses jogos. O Benfica é o líder do Campeonato Português, tem 33 pontos, e ele, com essa sequência dele nos últimos 4 jogos, ele já é o vice-artilheiro com 7 gols. Ele está atrás apenas do parceiro dele de equipe também, o Pizzi. O Pizzi tem 9 gols no Campeonato Português. No ano, ele já tem 11 gols em 16 jogos. Nessa semana, ele fez o primeiro gol dele pela Champions League, naquele empate que eu citei contra o Leipzig. Que os meus destaques estão casados essa semana. Pegou tudo no jogo. Exato. E nesse último fim de semana, ele marcou 2 gols contra o Marítimo. Teriam sido 3 gols, mas o árbitro acabou por anotar o último gol dele por Douglas Grolli, aquele zagueiro que jogou na Chapecoense, no Cruzeiro, na Ponte Preta e por aí vai. Autogolo, como dizem em Portugal. Foi o autogolo, exatamente. E a história desse Carlos Vinícius é bem curiosa. Eu tô vendo aqui que ele jogou no Mônaco, né, cara? Não tenho ideia de ter visto um Carlos Vinícius no Mônaco. Exatamente, ele jogou pouco tempo, jogou poucos jogos e fez poucos gols também. É o menino da Vila, o Carlos Vinícius. Jogou na base do Santos, na base do Palmeiras, depois Caldense, Grêmio, Anápolis, e daí ele começou a despontar mais pro futebol. Real? Ele jogou no Real Esporte Clube aqui de Portugal, ele fez 20 gols em 39 jogos, foi comprado pro Napoli. No Napoli ele não jogou, ele foi emprestado pro Rio Ave, que ele também teve uma boa campanha, do Rio Ave foi pro Mônaco, e agora na temporada 2019-2020 chegou no Benfica. E ele tem uma coisa muito curiosa, que é a comemoração dele da pose. Eu não sei se vocês conhecem essa história, vocês já viram? Não? Fala, conta pra mim. A história da pose é a seguinte, começou no videogame, esse mundo atual aí do videogame, sempre surge algum meme, alguma coisa curiosa. Tudo coxinha hoje em dia? Tudo menino criado a leite com pera e ovo maltine, né? Normal. Mas assim, começou que ele fazia parte do elenco do Napoli no FIFA 2019. Ok. A pontuação dele era 67 e tal, é aquele tipo de jogador que você faz aquela brincadeira, não joga nada, atacante caneleiro, não sei o quê, e tal. Aí pronto, um canal do YouTube, um canal brasileiro, eu não vou fazer essa propaganda gratuita também não, vocês depois procurem na internet, fez essa brincadeira e tal, porque ele tinha uma comemoração que ele fazia aquela pose dos braços cruzados, uma pose que alguns jogadores já fizeram. Eu sei qual é do FIFA. E tal, exato. Hoje quem faz uma dessa comemoração é o Mbappé. E é aí que começa a surgir o mito da pose. O mito porque da pose, que loucura. Quando ele jogou no Mônaco, ele fez um gol logo acho que foi na estreia dele, e o gol foi anulado. E ele, curiosamente, fez a pose e tal. Depois disso, o Mônaco começou a sempre divulgar. Vai ter pose hoje, não sei o quê, vai ter pose. E nunca mais teve. No Mônaco só tiveram 2 poses. Mas no Benfica, esse ano já são 11 em 16 jogos. Já dá para montar a galeria de fotos com pose do Vinícius. E mais cedo você estava me contando, Rodrigo, eu achei o caso mais engraçado dessa história é que ele não é original dele, a exatamente, comemoração. eu quase esqueci da melhor parte. Esqueci de contar a história? É assim, nesse FIFA aí 2019, a foto do perfil dele no jogo, na verdade, a foto não é dele, é do Carlos Freitas, que é um jogador da Chapecoense. Então é uma relação aí bem engraçada entre os dois caras. O FIFA já deve ter corrigido esse erro, né? Um erro inadmissível. Hoje a gente faz propaganda e também critica e tal. Tá tudo em casa. Nosso glorioso Carlos Vinícius, 11 gols em 16 jogos. Ele que tem pelo Benfica o mesmo número de jogos que ele fez pelo Mônaco, 16 jogos. Só que pelo Benfica ele fez 5 vezes mais gols, fez 11 gols pelo Benfica e 2 apenas pelo Mônaco. Ele já havia jogado também no Rio Ave de Portugal com 14 gols em 20 jogos. Nosso glorioso Carlos Vinícius, que a gente desconhecia até bem pouco tempo. Ou para muita gente até agora, há 5 minutos atrás. E ficamos conhecendo um pouquinho mais sobre a história do nosso glorioso Carlos Vinícius. Já fez gol com ele no FIFA? Não, ainda não tive esse prazer, assim. Eu procuro desafios maiores que jogar o Campeonato Português com o Benfica, imagino. Deve ser meio chato jogar o Campeonato Português com o Benfica no FIFA, não é não? Pois é. 2 times só tem... não tem muita graça. Polêmica. Pelo menos 4, 5. Pois é igual jogar o Campeonato Português com o Benfica, é igual jogar o Campeonato Mineiro, né, Paulo? O Campeonato Mineiro, temos o glorioso América Mineiro, que infelizmente não conseguiu acesso, né? Mas isso é um assunto para outro podcast, que aqui o nosso é sobre futebol internacional. Mas o América é o Sporting de Minas, né? O Sporting de Minas, nossos amigos portugueses não vão gostar muito dessa comparação, Carlos Ramos. Ou os mineiros, né? Vamos ver.
Bom, então foi esse o Brasileiros pelo Mundo. Vamos encerrar esse quadro antes que encerrem o nosso programa. E vamos pro próximo, que é o Loucuras pelo Mundo. E no Loucuras pelo Mundo sentimos muita falta do nosso Rian Gomes, que não está hoje com a gente no programa. Ele foi curtir a praia e não está aqui com o programa. Mas eu fiquei aqui com a missão. O Rian separou o infeliz, uma loucura que aconteceu aí no Peru. E eu vou tentar ler aqui, se eu não conseguir, os nossos colegas aqui vão me ajudar prontamente, sem olhar para mim com cara de riso, senão vai ficar complicado. O que acontece, rapaz, no futebol peruano, Loucuras pelo Mundo vai até o Peru. E quando se trata de campeonatos de futebol, troféus, medalhas e dinheiro são as principais premiações oferecidas, obviamente, né? No entanto, tem uma Copa no Peru que resolveu inovar nesse quesito. A Copa Ataúdes, que significa algo como Copa dos Caixões. É um torneio anual de futebol society disputado na cidade peruana de Juliaca e que ficou famoso regionalmente ao ser apelidado como a competição esportiva mais deprimente do mundo. E por quê? Porque ela oferece caixões como prêmio para os 3 melhores times do campeonato. Então vamos tentar explicar isso aí sem se enrolar. Vamos lá. Vale destacar que a Copa Ataúdes de Juliaca não é um torneio estranho apenas no quesito premiações. Na verdade, a competição reúne 12 equipes que representam as 12 maiores casas funerárias da região de Puno, no sudeste do Peru. Ou seja, olhando por esse lado, faz todo sentido que os principais prêmios sejam objetos representativos do negócio funerário. Claro que na prática, não parece valer muito a pena jogar várias partidas de futebol com o objetivo de ganhar um caixão que será compartilhado com os outros companheiros de equipe. Isso aí pode ser realmente um problema. Mas isso não impediu que os jogadores da equipe campeã do torneio desfilassem com o caixão de luxo em seus ombros, com todo o entusiasmo. Então imagina o meu querido Paulo Mangerotti. Acabou o jogo, o time foi campeão e os rapazes desfilam com o caixão pelo campo para comemorar o título. E como se jogar futebol para ganhar caixões não fosse deprimente o suficiente, as 12 equipes competindo na Copa Ataúdes também escolheram alguns nomes temáticos para elas. Os nomes, vamos lá, vamos dizer aqui alguns nomes. O Último Adeus, Sonho Eterno, Descansa em Paz, esse aí Descansa em Paz tinha que ter. E Os Anjos, A Estrada para o Paraíso e Funerária Flores. A Funerária Flores acabou sendo a campeã do último torneio. O caixão de luxo, que serviu como prêmio principal para a Funerária Flores, que foi campeã, foi avaliada em 4.500 sóis peruanos, que são cerca de R$ 5.300. Conversão feita pelo Rian, então não me cobre se tiver errado isso aí. Enquanto as equipes ficaram em segundo e terceiro lugar, receberam modelos populares de caixões. Copa Ataúde, a prova de que o futebol vivo é até morto. Paulo e Rodrigo, Caio, o que vocês têm a dizer sobre a Copa Ataúde que trouxe o nosso Rian Gomes? Não, sobre a Copa Ataúdes não tem muita coisa... Absolutamente nada. Absolutamente nada a declarar, mas os vencedores podem utilizar o caixão para conhecer o Lago Titicaca, né? Que Puno está localizado, é um dos berços do Lago Titicaca, e é uma cidade famosa no Peru, muito turística, onde as pessoas vão conhecer as Islas Flotantes. Quem quiser conhecer, são as ilhas feitas de uma espécie de bambu, que as pessoas podem... as pessoas vão conhecer essas ilhas por lá, tem os povos nativos, e é um local interessante. Então, quem sabe utilizar um caixão para flutuar pelas ilhas no Lago de Titicaca pode ser uma experiência aí sociológica, antropológica, ou seja lá como vocês quiserem tratar. Eu queria saber se é um paradoxo eu dizer vida longa Copa Ataúdes. É interessante. Agora... E essa premiação é boa, que sempre tem aquele jogador ruim que acaba enterrando a sua equipe. E se o jogador acaba com a sua equipe, o prêmio já está pronto. Ou então aquele que se esforça muito em campo e sai morto, né? Também. Exato. E também tem aqueles que se fingem de mortos em campo, também tem muito. Isso aqui vai acabar amanhã com esses trocadilhos. Né? Mas tá aí. Muito obrigado, Rian Gomes, sentimos sua falta. Esse foi o Loucuras pelo Mundo. Entrevista o Gol.
E o convidado do Entrevista ao Gol desta semana é o brasileiro Marquinhos Pedroso, que jogou a última temporada pelo DC United na Major League Soccer dos Estados Unidos. O Marquinhos Pedroso, que começou a carreira no Brasil no Figueirense, jogou também por Guarani, Novo Hamburgo e Grêmio, e também teve passagens pelo futebol turco e pelo futebol húngaro, além também de jogar no Dallas FC, também dos Estados Unidos. Marquinhos, primeiramente eu quero agradecer aqui a tua participação no Ao Gol pelo Mundo, e a gente vai começar as perguntas com o Paulo Mangerotti. Vai lá, Paulo. Olá, Marquinhos, tudo bem? Paulo Mangerotti aqui. Eu gostaria de começar com uma pergunta para você sobre a Major League Soccer mesmo, e sobre essa experiência que você tem tido por aqui nos Estados Unidos, né? A gente fala muito do investimento que o futebol norte-americano tem passado, né? Os grandes jogadores que têm chegado ao futebol norte-americano, sejam eles jogadores de nome ou não, e a nossa pergunta, né, o que a gente quer saber é se isso calha, o futebol dos Estados Unidos, todo esse investimento tem refletido em novos talentos? Você vê uma melhoria na base do futebol dos Estados Unidos? Muito obrigado pela participação. Sem dúvida, sem dúvida. Isso é uma coisa, né, que eu acredito que ainda lá eles estão trabalhando um pouco, né? Porque o que acontece? Geralmente é difícil ter um não difícil, mas digamos que, né, não é a maioria dos americanos. Geralmente os 10 ali, né, que tem um time mais ou menos formado, geralmente são 2 americanos, 3, entendeu? Mas geralmente esses americanos que estão jogando realmente são excelentes jogadores, são muito disciplinados. Na verdade, é como os outros esportes lá, né, onde eles se dedicam, onde eles trabalham, eles conseguem ter um destaque. Só que o que acontece com o futebol, né, o soccer para eles lá não é tão popular. Ele não tem aquela base, né, que como a gente tem aqui no Brasil, que é o contrário para eles lá do basquete, do futebol americano. Então, onde tu não tem uma grande quantidade, sei lá, de crianças desde o início aprendendo, vivendo para aquilo, né, treinando, é claro que muito poucos irão chegar, né? Aqui no Brasil a gente tem, sei lá, milhões de jogadores excelentes, porque eu acho que toda criança que nasce, todos eles, né, começam a jogar bola e treinar, então é óbvio que dali muitos não tem nada de qualidade, mas milhares ainda, né, ainda se destacam. Então, assim, eu pude notar que os jogadores que estão jogando mesmo, né, eles realmente também são bem qualificados. E outra coisa, assim, também que chama bastante atenção é que lá, como eles têm o chamado home grow lá, né, que eles são, como se fosse meio que da base, mas, assim, bastante times não possuem um trabalho de base, na verdade, né? Então, eles meio que eles fazem aquele draft que traz da universidade. Então, assim, geralmente esses são jogadores que, né, são bem mais abaixo, assim, né, que tu acaba percebendo. Mas, como eu falei, não são todos, é mais uma coisa que eu acredito que vai evoluir bastante aí nos próximos anos, como a liga já tá realmente bem forte. Eu acredito, até como eu comento, aquele Flávio Augusto, né, que é aquele brasileiro dono do Orlando City lá, que trouxe o Kaká e tudo. Que ele comenta isso, né, que a MLS aí nos próximos 5 anos, ele imagina que esteja aí entre as 5 maiores ligas do mundo, né? Então tu imagina isso aí, entre as 5 teríamos o quê? Premier League, La Liga, teria também Itália, Alemanha e de repente, né, os Estados Unidos sendo a 5ª aí, mais do que Portugal, que todos esses outros países ali, Holanda, né, esses que não são os maiores polos ali, batendo de repente frente com a qualificação aqui do futebol brasileiro, mas às vezes o futebol brasileiro é bem qualificado, mas talvez lá fora não seja tão visto, né? Então talvez a MLS, pelo fato de, né, ser Estados Unidos, ter medalhões e tudo mais, ser inglês, ter mais aquele glamour, né, talvez ela consiga em pouco tempo passar aí o futebol brasileiro em termos de, né, sei lá, lucro e tudo mais. Marquinhos, até pegando um pouco do gancho que você falou, você mencionou o Orlando City. A minha pergunta é que aqui no Brasil, ultimamente, né, tem crescido muitas empresas que fazem o intercâmbio de atletas, né, preparam os atletas aqui no Brasil com cursos de inglês e treinamentos de futebol,
para as universidades, high schools, colleges, aí nos Estados Unidos. E até recentemente, um desses atletas foi draftado, atualmente joga no Orlando City, até na mesma posição que você, como lateral esquerdo. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, como tem sido discutido aí nos Estados Unidos, essa migração, né, dos brasileiros, como é que eles veem isso, se você já pôde acompanhar um pouco, se esses atletas têm um nível para jogar na MLS. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Então, eu venho né, vendo bastante sobre esses intercâmbios, né, até porque muitos deles eles acabam me chamando, né, também, tirando algumas dúvidas por saber, né, eu ser brasileiro, estar jogando lá, então muitas vezes eles vêm me tirar dúvidas, até mesmo uma gurizada que está participando do projeto, muitas vezes eles lembram de mim ou acabam sabendo de mim através do próprio programa, né, de intercâmbio. Às vezes eles comentam, isso, eles lembram do Marquinhos Pedroso, alguma coisa do tipo, sabe, tocam no nome que tá lá e tudo mais. Então, às vezes eu sempre recebo mensagens, né, tipo, tirando dúvidas de como é aqui. Então, assim, eu acompanho bastante até aqui em Floripa, que da onde eu sou aqui, eles também têm um programa desse do Orlando City, que eu até conheço o pessoal que faz ali, são amigos meus também. E é claro que no Brasil, como eu disse, são muitos jogadores, né? Eu acho que eles fazem até 22 anos, se eu não me engano, esse projeto, né, de ir para a faculdade lá e tudo mais. Então, muitos deles, né, não tiveram oportunidade de estar num time profissional aqui no Brasil, ou até mesmo ter trabalhado numa base, né, numa categoria de base, mas não são maus jogadores, né? Até a gente tem isso aí, histórias são milhares, né, de jogadores, até mesmo ali, digamos, o Cafu, que fez teste em tudo quanto é lugar, e imagina, de repente, ele poderia também não ter passado naquela outra, né, e ter feito algo desse tipo, né, de ir para os Estados Unidos estudar, ter uma vida um pouco diferente e de repente ter conseguido ganhar a vida no futebol lá. Então, assim, é difícil, né? Teria que ver até mesmo, né, o jogador que está sendo draftado, se para ter alguma opinião, alguma coisa do tipo, mas muitos dos que vão para lá, eu sei que realmente eles têm qualidades. E Marquinhos, ao longo do programa a gente estava tendo um debate cultural aqui, né, sobre o futebol húngaro. A gente estava falando de um brasileiro que está brilhando no futebol húngaro, jogou na equipe, que se você jogou lá, né? Agora, me corrija, que com certeza eu vou estar errado. Que o nome da equipe é o Ferencváros, ou como é que fala isso? Isso, é quase isso, só que o C ali é como se fosse um TCH de tchau, como se fosse Ferencváros. Ferencváros, muito bem. Então, Isso. estamos quase certos. Né? E também a tá gente não indo foi pra- tão a fundo para não falar o nome dos outros times do Campeonato Húngaro, senão ia complicar. Mas como é que foi a tua passagem lá pela Hungria? Como é que foi? Você morou qual cidade do Ferencváros? Budapeste, a capital. Maravilhosa, maravilhosa. Como é que foi morar em Sim, sem Budapeste, uma dúvida. cidade espetacular, e a língua lá e tal? Foi uma experiência excelente, cara. Para mim, para minha esposa, a gente adorou morar lá. Toda a minha família que me visitou amou. Eu considero, pelo futebol, graças a Deus, já tive, né, a condição de conhecer muitos e muitos países aí, até mesmo jogando também, né? E com certeza ali Budapeste está no meu top 3, assim, é uma cidade realmente espetacular, às vezes, né? Não é um local tão... Cara, é bem forte, né? O nome é bem famoso, mas não é um local onde as pessoas às vezes se programam, né, para conhecer. E todo mundo que me pergunta, eu falo, cara, vai de olho fechado, porque com certeza tu vai adorar. Realmente é uma cidade, assim, espetacular. E quanto ao clube lá também, foi uma experiência excelente. Pude aprender muito. Foi um campeonato, assim, realmente muito bom. Eu fiz uma excelente temporada lá também, então é um ano assim que, né, que eu tenho uma lembrança bem feliz. Adorei jogar lá, um clube, é o maior clube do país, né? A arena é bem top, tá sempre lotada aí, não é uma arena tão grande, mas assim para 25, 26 mil torcedores, mas está sempre com mais de 20 mil. E no momento eles estão indo muito bem
na Europa League, se eu não me engano, eles empataram as 2 partidas com o Espanhol, ganharam, antes de empatar com o Espanhol agora, ganharam acho que foi do Spartak Moscou ou do Lokomotiv, mas eu acho que é o Spartak Moscou. Ganharam de 1-0 lá na Rússia. Então, assim, é um clube bem organizado, eu falo muito bem dele, fiz muitos amigos lá também, principalmente o brasileiro também, converso até hoje com ele, que já está há muito tempo lá. Então, assim, são só lembranças boas. Isso, Leandro. Ele, tá lá muito, mas muito tempo, não só no Ferencváros, né? Ele já saiu e já voltou também, mas na Hungria em si, já jogou muito tempo, foi até para a seleção e tudo. Então, um cara também bem bacana lá, que me ajudou em muito. Só a única coisa que eu não gostei de lá foi a língua, porque a língua cara, sem condições, é só consoante, Z, Y, acento, tá louco, muito difícil. Você não aprendeu nada, então, da língua. É só palavras soltas, né? Já ligar 2 palavras que, de repente, não fosse só um sentido, tá? Às vezes é um bom dia, tá? Bom dia. Daí eu encaro como se fosse uma palavra só, mas ligar 2 palavras ali já não tinha como. Era só uma palavra solta ali e deu pra bola. E teve um brasileiro que eu conheci uma vez, que eu entrevistei, que ele foi para Letônia, aprendeu letão, gravou um rap em letão, Nossa. e depois mudou para Lituânia para ser o ator principal de um filme e aprendeu lituano para falar no filme. Espetacular. Jogador de futebol? Só não jogou, ia dizer isso. Só não jogou, ele fez... Rapaz, ele era comentarista de TV, chamaram ele para gravar, para ser o garoto do Tempo no jornal, né? Então, ou seja, uma pessoa completamente mais rolê aleatório que o Ronaldinho Gaúcho. Completamente aleatório. Não, mas sabe o que acontece? De repente, não sei, claro, às vezes é muita gente, isso é meio que parte da pessoa também, tem muita gente que tem facilidade, né, nessa parte da língua, mas às vezes ele não sabia inglês também quando foi para lá, não sei, de repente poderia saber, só que se a pessoa, isso eu tenho conhecimento ali por todos esses lugares que eu já passei, se a pessoa não simplesmente sai do Brasil aqui e fosse para a Turquia, para ela aprender o turco é como se fosse aprender o inglês, no caso, entendeu? Então, tipo, eu que já tinha o conhecimento do inglês, já falava inglês, quando saí do Brasil, é bem pior de aprender, porque tu conversa com as pessoas, tudo que tu quer, tu faz no inglês, entendeu? Então, tu acaba não tendo nem a necessidade, nem nada. Na Turquia até um pouco mais, tanto que na Turquia eu aprendi mais, porque a Turquia é um pouco mais como o Brasil, né? O pessoal não fala tanto inglês e tal. Mas em Budapeste, não, em Budapeste era só estrangeiro, e além disso, os húngaros lá também é na capital, né, todo mundo falava inglês, então, não precisava saber nada, sabe, em húngaro, assim, para ter que pedir, nem nada, daí tu acaba, né, relaxando, tu acaba que não aprende, né. Pois é verdade. Você falou aí do Ferencváros, ele que realmente ganhou do CSKA Moscou 1-0, jogando Isso, fora de CSKA. casa da Rússia. CSKA Moscou e jogando em casa empatou 0-0. Agora o Rodrigo quer falar um pouquinho dessa história de viajar, rodar o mundo aí jogando bola, Rodrigo. Fala, Marquinhos, tudo bem? Aqui quem fala é o Rodrigo Brum, tudo certo? Tudo ótimo. Eu queria te fazer a pergunta na seguinte linha. Você saiu do Brasil e depois foi para a Hungria e tal. Eu queria saber como é que o jogador se prepara psicologicamente para aceitar um desafio desse tipo. Porque, por exemplo, acaba uma temporada, você fala com o seu agente, não sabe como é que vai ser o ano seguinte, para onde você vai. Como é que você toma a decisão de aceitar uma proposta da Hungria, por exemplo? Como é que funciona na sua cabeça? Então, a da Hungria, ela já veio, na verdade, depois da Turquia, né? A minha primeira saída do país foi para a Turquia e foi uma coisa que, né, eu sempre sonhei em jogar fora do país, né? Eu acho que muitos dos atletas que aqui começam, eu acho que é um sonho deles, né, de poder tá jogando na Europa, né? Porque hoje em dia aí onde estão os maiores clubes, né, onde todo mundo quer estar. Então, eu sempre meio que tive essa procura desde quando eu comecei a jogar realmente aqui, né, de titular, assim, aqui no Figueira e tal, e principalmente por eu ter passaporte italiano. Desde o início ali, 2014, mais ou menos, eu já fui tendo procura ali de times da Itália, times de fora, principalmente da Itália, né?
E na época foi Você meio pode dizer complicado. essas sondagens que rolaram da Itália, não? Eu tive do Hellas Verona, do Chievo também, bem assim, bem fortes também, mas realmente bem fortes. Tive da Fiorentina, que o dirigente na época teve até ali no Scarpelli, e foi um jogo no Engenhão lá também para me acompanhar contra o Botafogo, acho que foi da Copa do Brasil, isso já em 2015. E tive também uma proposta formal do Alavés também, que na época foi um pouco antes na verdade foi assim, na metade, 6 meses depois ele estava naquela final da Copa del Rey contra o Barcelona, que eu acho que foi até o Davidson fez um gol também, que eu acho que o Davidson estava lá, e no momento a Alavés, tipo, tava na A ali, mas não tinha criado um pouquinho desse nome ainda assim, né? E logo naquele ano ali eu até brinco isso, que a gente teve realmente a proposta formal e era de empréstimo aqui, né? E eu vinha jogando e tudo mais, e o Figueirense, infelizmente, na época não aceitou, né? Era uma coisa que eu queria muito, mas se eu não me engano, acho que eles ofereceram 200 mil euros, né, de empréstimo. E o Figueirense queria me vender, né? Daí era coisa de 2, 3 milhões de euros, assim, coisa assim, ou se não me emprestaria, né? Até porque eu tava jogando na época e tal. Mas era assim, eu realmente queria ter ido, né? Porque eu sabia que era uma oportunidade muito grande. E na época, logo depois dessa Copa do Rei, o lateral esquerdo que estava no Alavés, ele foi pro Real Madrid. Eu acho que hoje daí ele até acabou saindo, tá emprestado, alguma coisa assim. Mas daí eu sempre brinco nessa, né? Tipo, pô, eu tive a proposta dos caras, daí eu poderia ter ido jogar no Alavés, de repente poderia estar jogando realmente, ter ido para essa final e, né? Os caras ter levado o lateral esquerdo, quem sabe, né? Poderia ser. Mas isso aí qualquer coisa na vida, né? São coisas que acontecem e às vezes a gente, né, não adianta supor, porque coisa que não aconteceu. Mas então, quanto a essa coisa, né, de Europa, sempre foi uma coisa que eu tive a oportunidade, sempre quis, né? E acabou que sempre não, o Figueirense meio que, né, ele queria a venda e às vezes acabava ser, o que acontece às vezes com muitos jogadores, né, acaba sendo um valor meio alto e os clubes acabam não querendo investir esse valor, né? Então, quando a gente acabou caindo para a Série B em 2016, ficou complicado de o Figueirense me manter, no caso, no elenco, né, por causa do salário e tudo mais, e fazer também toda o projeto, né, para o ano seguinte, para a Série B, e foi onde eu tive essa oportunidade, né, de, agora é a hora, porque o Figueirense vai me liberar, digamos, até mesmo um empréstimo de graça ou algo assim, né, porque o Figueirense provavelmente não seria uma boa para que me mantesse para o ano que vem, né. Então foi onde eu consegui ter essa oportunidade na Turquia, daí joguei lá a primeira temporada, e foi onde, né, a minha primeira vez que eu saí. Não, claro que eu desejava ter ido de repente para uma Itália ou coisa assim do tipo, mas como eu falei, eu já havia tido várias outras oportunidades, e quando chegou assim onde eu poderia meio que sair, já tinha sido coisa de 2 aninhos depois, 1 e meio, né? E o cavalo, sei lá, já tinha passado, né? Daí apareceu a Turquia, eu saí, e logo após eu ter jogado na Turquia também apareceu essa oportunidade da Hungria, e assim foi indo, né? Fui tendo essas oportunidades. Eu gostei muito de morar fora do país, né? De ter essas novas experiências. E foi assim que eu fui aceitando esses novos desafios, né? Teu último desafio é exatamente nos Estados Unidos, né? Você jogou contra e a favor junto com o Wayne Rooney, né? Como é que é a experiência de ter jogado contra e com o Rooney? É uma coisa, né, que com certeza eu vou contar para os meus filhos, para os meus netos, né, quando eles verem, sei lá, vídeos antigos de Copa do Mundo, essas coisas assim, pô, vou mostrar as fotos, porque realmente é uma coisa assim, bem bacana, né? E claro, não é um, digamos assim, um feito na carreira, né? Mas isso é uma coisa que sem dúvida a gente vai estar sempre contando para os outros, né? E é uma coisa que agrega um pouco também, que é legal, né? Porque, pô, ter jogado com... Claro, sim, ter jogado com um cara desse tamanho no futebol, né? Eu acho, assim, que realmente é bem bacana, né? Tem tanta gente aí que, né, às vezes tem uma carreira brilhante, mas às vezes queria sempre ter sonhado em jogar com um cara
como ele, assim, né, um cara top aí que já teve muitos anos aí entre os top 10 no mundo, cara aí maior artilheiro da seleção da Inglaterra, não sei quantas Copas aí no currículo, no United mesmo, no Manchester ali, o cara é... Nossa, eu convivi com ele ali mesmo aqui nos Estados Unidos, a gente chegava nas concentrações, essas coisas assim do tipo, mas era... Tá louco, era mais de 100 pessoas sempre assim com camisa do United e foto dele e pedindo para assinar, então o cara é realmente assim monstruoso assim, né? Então, e sem contar a pessoa que era, o cara Literalmente. realmente assim, Veio, né? é verdade, mais ou menos isso aí. Literalmente. Tá louco, eu que via de perto, eu parava assim, olhava, tá louco, pô, a gente chamava ele chama ele de Wayne, né? Tu é muito feio. Tá louco. Ô Marquinhos, ele pessoalmente parece ainda mais com o Shrek, é possível? Não, as pintadas de verde mesmo ali, tá louco. Não, ele é realmente, pá, ele é muito feio, cara, muito feio. Mas o que ele tem de Você feio, chegava ele pra tem ele e de... falava que ele era feio? Sim, sim. O que ele tem de feio, ele tem de gente boa também, cara. Pensa num cara assim, simples. Nossa, não dava um ai, assim. Falava com todo mundo sobre qualquer coisa. Eu conversava bastante com ele também por ser brasileiro, então ele estava sempre comentando, né, dos jogadores brasileiros ali, até mesmo que estão na Premier League. Às vezes a gente ia nos jogos da NFL, coisas assim, sabe? Teve até uma vez ele mesmo pegou um camarote lá na NFL, daí fechou um ônibus lá, aqueles ônibus que, né, tem comida, tudo e tal, pagou para todo mundo, convidou todo mundo, pô. Aí, pô, cara, assim, realmente sensacional, assim. E foi uma experiência, pô, além de, né, de aprender o que ele tinha para dizer, assim, em termos de futebol, né, que o cara, nos treinamentos, assim, via que a batida dele realmente é diferencial. Hoje mesmo ele estava só mais, né, se destacando por causa disso, assim, a parte técnica, né, porque aquela coisa, assim, física de, sei lá, driblar e tudo mais, ele já não tinha tanto essa força, né, mas a batida dele, assim, na bola é uma coisa que realmente é espetacular, cara. Não é à toa também que ele fez gol olímpico ali de falta, fez um gol esse tempo ali contra o Orlando City também, lá de trás do meio, de primeira, do jeito que a bola veio, ele nem assim dominou, os caras se debateram ali no meio e tal, a bola já veio sobrando, ele já na corrida, já bateu e lá atrás do meio ainda, e sem contar também que eu acho que ele já foi umas 4, 5 vezes eleito por Puskás. E o Paulo queria perguntar da camisa que você deu pro Rooney. Exatamente, Marquinhos. Pegando o gancho aí no Rooney, eu sei que nosso pessoal de Santa Catarina que nos acompanha ficaria muito chateado se eu não fizesse essa pergunta para você, principalmente o torcedor do Figueira. Você entregou a camisa do Figueirense pro Rooney e, mais do que isso, eu queria que você falasse um pouco no nosso podcast sobre futebol internacional, mas não tem como não perguntar da sua relação com o Figueirense, né? Que depois de todo esse momento turbulento conseguiu se manter na Série A, você que é catarinense, né? Na Série B, desculpa. E como você viu todo esse movimento, essa permanência que o Figueira conquistou? Então, quanto à experiência, o vídeo lá, né, que eu fiz com o Rooney e tal, foi realmente uma coisa bem, bem bacana, né? Pô, aqui em Floripa mesmo, toda Santa Catarina, na verdade no Brasil inteiro, né, que chegou até na ESPN, tudo o pessoal, né, fazendo a matéria e tal, falando comigo, que foi uma coisa realmente bem bacana, né? E aqui nem se fala, né, aqui nos jornais, tudo e tal. Então, o pessoal vindo me chamar, né, os alvinegros e tudo, agradecendo bastante. Foi realmente uma coisa bem bacana, né? Ele entrou no espírito lá, como eu falei, o cara realmente é sensacional. E quanto ali a situação do Figueira, né? Eu sempre vim acompanhando, né? Realmente muito triste, né? Porque eu guardo o Figueira, né, no meu coração, sem dúvida, né? Foi tudo para mim, porque foi onde me deu a oportunidade de realizar meu sonho, né? De me tornar jogador de futebol. Fui campeão, fiz gol em clássico, então, nossa, eu vejo o Figueirense naquela situação, realmente eu fico bem, bem, bem triste, né? Mas graças a Deus, depois de tudo isso que passou, realmente é incrível esse feito. Esperamos, né, que a partir de agora, depois que com essa saída da Elephant, né, que estava coordenando as coisas ali no clube, espero que as coisas melhorem, né? Eu venho acompanhando sempre, até logo que cheguei aqui, fui num jogo lá no estádio também para acompanhar de perto, ver a situação. Então, se Deus quiser, esse próximo ano, acredito, né, que para subir ainda seria difícil, porque
no estado que o Figueirense chegou, realmente foi um estado bem complicado, mas esperamos, né, que seja um ano de alegria e quem sabe, se Deus quiser, também acabar subindo, né, mas que se não, que não seja um ano tão sofrido, para que no próximo, né, possa estar voltando aí ao lugar que, né, que o Figueira merece, aí, que foi onde a gente ficou por bastante tempo, que foi a Série A. Marquinhos Pedroso, temporada que vem, como é que é? Vai ficar na Major League Soccer mais uma vez? Então, a gente vem conversando bastante, né? O meu contrato se encerra agora 31 de dezembro. Meus empresários, no momento, eles estão na Europa, né? Então, assim, eu estou bem feliz lá. Sem dúvida nenhuma, gostaria de voltar, mas também tem o projeto, né, de quem sabe voltar para a Europa. Então, realmente tá bem aberto, a gente está ouvindo todos os lados, né? E acredito que em 15, 20 dias aí, se Deus quiser, eu já, de repente, né, tenha fechado algo. Maravilha. Te agradeço, Marquinhos, a tua participação aqui no podcast O Gol pelo Mundo. E depois desse papo com o Marquinhos Pedroso, o podcast O Gol pelo Mundo fica por aqui. Aguardamos você na próxima terça-feira. O Gol pelo Mundo.